Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós temos um tema bem polêmico, né? Mas, como você viu aí na descrição do vídeo, é forte, mas é necessário, tá? Então vamos lá. E melhor, nós temos um belo manual para hoje. Quero dizer para você também que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá aqui embaixo, olha, e dê o seu joinha para que você não se esqueça e envie também para outras amigas, tá? Vamos lá. Dani, por que falar de cuidado com a língua? Gente, é algo que é o meu desafio diário e é o seu desafio diário. Tô errada? Não. Então, por que trazer esse assunto? Também não sei. Foi algo que o Senhor ministrou em meu coração e sem dúvidas ao estudar, ao preparar esse conteúdo, Ele falou primeiramente comigo. E agora eu vou passar para vocês. Gente, cuidado com a língua está muito ligado à intimidade com Deus, sabe? Ao relacionamento. E o que acontece? Às vezes a gente associa a intimidade com o Espírito Santo somente nos nossos momentos de louvores, de adoração, de joelho e na igreja ou em qualquer outro lugar, né? Mas a gente precisa associar principalmente nas nossas atitudes. Não existe esse negócio de eu sou cristã, eu tenho essas práticas, mas hora ou outra eu sou carnal, então eu vou viver essas práticas. Não dá para ter essa separação, entendeu? Você pode estar dizendo assim, Dani, mas eu não falo mal de ninguém. Mas não tá somente no que a gente fala do outro. Está no que a gente fala no nosso. O perigo está nisso daí também. Vou contar uma história para vocês. Eu me lembro que há muito tempo atrás, né, logo no início do meu relacionamento, eu não tinha sabedoria nenhuma. E meu esposo, né, tinha o hábito de sair com os amigos, era a prioridade dele. Tomar uma. E eu ficava furiosa com aquilo, né? A gente enfrentou muitos desafios. Mas o que acontece? Quando alguém olha o mau hábito que eu tinha e que se a gente não vigia, se a gente não tem atenção, a gente comete ele diariamente. Quando alguém perguntava pra mim assim, nossa, Dani, cadê Renato? Eu falava, está no bar. Por que ele só fica no bar? E por que isso? Por que aquilo? A pessoa, ela só queria saber cadê ele. Mas eu tinha que falar tudo o que eu queria, né? Eu tinha que falar mal dele, porque eu só enxergava o erro nele. O erro não estava em mim, né? Aos meus olhos, quando eu falava mal dele. Isso era algo que eu achava assim natural e eu praticava muito. Sempre que alguém perguntava sobre ele ou sobre qualquer outra pessoa assim mais próxima que eu estava chateada por algum momento, eu falava dessa forma. Eu criticava, eu falava que... Mas no momento que tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não quer falar sobre isso. Mas no momento que a gente tá chateada, a gente quer falar mesmo. Olha isso e aquilo, que não sei o que faz isso, faz aquilo de errado. Não é? Só eu que tinha esse hábito. E se eu não me policiar, hoje também eu tenho, porque eu sou falho, eu sou pecadora, eu sou errona mesmo. Será que sou eu? E veja bem o que a Bíblia diz exatamente sobre essa atitude. Está em Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Aqui
aquele que fala demais, que fala muito, só fere. Mas aquele que tem sabedoria, aquele que busca o discernimento do Senhor, ele, ao invés de piorar uma situação, ele resolve, traz cura, traz mudança, traz restauração. Gente, a gente vê muitos casos de casais que não conseguem ter diálogo, porque terminam, quando sentam para conversar, termina pior do que quando começou. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de querer falar mais, de querer falar mais alto, de querer falar mais forte. Que a gente quer sempre ter razão. Não paramos para pensar e para ouvir muitas vezes a voz do Espírito Santo quanto ao respira fundo, fica calmo, espera um pouco. A gente quer debater o tempo inteiro. Então isso tem prejudicado muitos relacionamentos, isso tem prejudicado muitas, não só relacionamento entre marido e mulher, namorado e namorada, mas relacionamentos entre pais e filhos, né, adolescentes, ou até outras idades, porque a gente vê crianças hoje, né, que se a gente deixar, elas tomam conta mesmo. Mas a gente precisa ter sabedoria para falar também, para não ferir, para não destruir. Porque às vezes a gente acha que está agindo da forma correta e no momento a gente fala algo que pode carregar para a vida inteira. Quantas pessoas a gente vê ou a gente conhece que tem mágoas e tem paralisado suas vidas por uma palavra que foi dita lá atrás. Outras conseguem lidar de uma forma mais simples, enfrentar isso, não importar. Mas cada um é de um jeito, cada um é diferente, né? Sobre a forma que recebe aquela palavra. Então que Deus nos dê assim muita vigilância, muito cuidado, muita atenção na hora de falar, porque a nossa língua, ela pode abençoar, mas ela pode destruir corações, destruir sonhos. E eu quero ler para você que está em Tiago, que fala de uma forma muito clara, muito bacana sobre isso. Eu vou ler todo o 3, tá? Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, o mundo de iniquidade. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas para o inferno.
pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, de doma e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é certo que seja assim. Presta atenção. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nossa, quando eu meditava nessa palavra, eu falava, Senhor, realmente, que negócio louco. Nós precisamos estar conectados mesmo com o Senhor. É aquele verdadeiro orar sem cessar. Não é a gente estar o tempo inteiro ajoelhado ali orando. Tem os momentos, sim, mas a gente precisa estar orando o tempo todo. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, sabe? E engraçado que esses dias eu preparando essa palavra, e como a gente é levado a situações em que a gente tem que falei, peraí, língua. Não, Senhor, me dê sabedoria. Entendeu? E antes de entrar numa situação, é como se logo vem uma luz, né, que nos clareia, e a gente fala, não, peraí, eu não devo falar isso. Não é da minha conta, isso não vai edificar em nada, isso não vai resolver nada. Entendeu? E continuando, né, vou terminar o 3. Quem entre vós é sábio e inteligente, mestre em mansidão, de sabedoria, mediante digno proceder às suas obras? Se pelo contrário tendes o vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Assim como estava falando, né, que não tem como da nossa boca, se a gente não tiver vigilância, como assim de nós vai sair uma coisa que abençoa, daqui a pouco a gente amaldiçoa? Como assim? Que bagunça é essa, né? E aqui fala sobre a sabedoria. Como nós precisamos ter a sabedoria do Senhor, mas reconhecendo que nós somos falhos, e ninguém querendo ser mais do que ninguém querendo dizer, num assunto como esse, por exemplo, ninguém querendo dizer que, não, eu não faço isso. Não, a gente faz sim. A gente se pega em situações que a gente faz sim. Sabe? Mas nós precisamos voltar aos pés da cruz, pedir perdão. Senhor, me acode aqui. Eu errei, me perdoe. Me dê a sabedoria do Senhor. Para na hora que vier a vontade de falar, de ferir, de destruir, que eu me cale.
Eu acho lindo como a palavra do Senhor, ela nos dá um norte, ela é um manual pra gente, né? Inclusive, esses dias eu estava fazendo a leitura e eu me deparei com a situação, né, de José, quando ele, eu acho linda essa passagem, quando Maria fala, né, que tá grávida e tal, e ele repara assim, né, eu acredito que ele respirou fundo e foi meditar, foi pensar na vida. Ele em momento algum saiu falando mal de Maria, né? Olha o tempo que ele teve. Aí ele foi descansar e depois veio o anjo e falou com ele que não, que Maria estava esperando o Filho de Deus, porque ela era pura. E, gente, eu fico encantada com José nisso. A sabedoria dele em respirar fundo, em preferir, né, que lógico que ele amava ela, e sair de fininho da situação, porque eles eram comprometidos, mas ainda não estavam juntos, né? E do que sair falando mal dela. Eu acho lindo isso. Então, pessoal, encerrando por aqui, eu quero dizer para você que nós devemos estar sempre conectados com o Senhor. E ainda que a nossa língua, ainda que a gente dê a ousadia desse órgãozinho aqui tão pequeno errar, que possamos nos arrepender, porque a gente não está livre disso, tá? A gente não está livre de hora ou outra querer falar mesmo, hora ou outra até falar, ferir alguém ou a nós mesmos. Mas nós precisamos sim pedir a ajuda do Senhor. Não é autoajuda, é a ajuda que vem do alto. Um beijo, que Deus abençoe você.